convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro General Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se dê aí uma transição pautada pelo interesse público. Ele Governador, o pela uso... vitória, vice-presidente? Bom, ele o parabenizou pela vitória? o presidente fala depois o teor da conversa, mas foi, em resumo, reiterar os compromissos em relação à transição, pautada na transparência, pautada na continuidade dos trabalhos, no planejamento, na previsibilidade. Achei curioso isso, né? Ele chamou porque é Alckmin, né? Se fosse outro, certamente Bolsonaro não teria chamado ali, né? Como é que você viu aí esse convite de última hora de Bolsonaro? Aí perguntaram, ele deu parabéns? A gente falou sobre a transição. Fabíola, você sabe que dos maiores acertos que o Lula cometeu depois da eleição foi a indicação do Geraldo Alckmin para coordenador da transição, porque a cara do Geraldo Alckmin combina com as necessidades da política nesse momento. A gente está precisando de pacificação, de tranquilidade, e o Alckmin tem essa cara, né? Ele é um político do tipo que não... Ele carrega dentro da boca uma fita métrica, ele não tem língua, ele mede cada palavra, ele não joga a conversa fora. Você vê, ele estava dando a entrevista e de repente perguntaram, mas e o presidente cumprimentou pela vitória? É evidente que o Bolsonaro não cumprimentou. E ele não diz não cumprimentou, ele fala, não, conversa de presidente com o presidente depois diz o que foi conversado. Existe essa máxima na política, quando você é recebido por um presidente da República, cabe ao presidente divulgar o teor da conversa. Então ele vai se esquivando, vai mansamente fazendo ali o seu papel, teve reunião no Congresso, foi ao Palácio, como você diz, fosse outra pessoa, o Bolsonaro não teria chamado para conversar. Chamou porque era o Alckmin. Ele saiu do Alvorada, e ele estava no Palácio da Alvorada, saiu às pressas e foi ao Palácio do Planalto, quase não pegou o Alckmin já estava de saída, e ele pediu que o Alckmin que subisse ao gabinete, tiveram ali uma conversa muito rápida, menos de 10 minutos, né? E os petistas que estavam com o Alckmin não foram para a conversa. A Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, o ex-ministro Aloysio Mercadante, ficaram esperando. E depois tem uma peculiaridade, uma outra peculiaridade, que é a simplicidade do Geraldo Alckmin. Ele saiu do Palácio do Planalto, tinha um encontro no TCU, e antes ele pediu ao motorista, foi a uma padaria em Brasília. Foi uma padaria, aí parou, tomou lá um pingado, um deve cafezinho. ser. Não, ele tomou um cafezinho. Pingado, que é o café com uma gotinha de leite que ele aí gosta. Pediu, pelo que soube, pediu um bauru, que é aquele sanduíche com presunto, queijo, Tem tomate. aí em Brasília? Brasília. Quando ele estava saindo... Qual é o lanche que tem em Brasília que é bem tradicional, assim, que fala, não, Brasília aqui tem... Não, aqui tem um lanche tradicional que fica na rodoviária, que a área mais popular do plano piloto é a rodoviária. E há uma pastelaria chamada Viçosa, que existe desde sempre, né? E tem lá um pastel muito saboroso, que é servido com caldo de cana. Você não me levou quando eu fui aí. Não, eu servi coisa mais sofisticada para você. Ele pediu lá o balduzinho dele, aquele sanduíche de presunto. Aí, quando estava saindo, deram para ele um bolinho para a viagem. Olha aqui um bolinho e tal. Esse é o Alckmin. Então, acho que essa foi a decisão mais acertada que o Lula poderia ter feito.